eu queria começar essa conversa contigo te perguntando um pouco falar um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu chegou onde tu tá hoje como gerente, né? Hoje tu é um cara aí que tá atingindo metas, tá superando metas, né? Aprendeu muitas coisas relacionadas a como lidar de uma forma mais produtiva com a tua equipe, mas eu tenho certeza que a tua trajetória não começou assim, né? Não começou fácil. E eu queria que tu contasse de uma forma breve, assim, um pouco da tua trajetória, até de onde tu partiu, né? Até onde a gente vai chegar aqui, que eu acho que é o ponto de interesse, né? De entender um pouco como tu conquistou, como é que tu conseguiu conquistar esse aumento aí de 48%, né, arredondando 47%, né, de 47%, 47% de crescimento nas tuas vendas a partir da tua qualidade de gestão. Então, eu acho que mas de onde tu partiu, né? Falar um pouquinho disso. Não, claro. Ricardo, na verdade, eu comecei principalmente no processo mesmo, no profissionalismo, na área de tecnologia mesmo, né? Então, assim, fui analista de sistemas, trabalhei com analista de infraestrutura também, então vim da área tecnológica e, claro, que ainda continuo numa empresa de tecnologia, né? Tive a formação em gestão de tecnologia da informação, né? Mas nunca tinha atuado como líder. Sempre fui um dos protagonistas dessa jornada que a maioria de nós temos, né? E eu acho que a maioria dos gestores também quase que acometem a mesma situação que acometeu comigo. Sem experiência nenhuma, vem de uma área extremamente técnica, né? Onde você tem colegas ao seu redor, né? E não tem uma coletividade diretamente. E aí, de repente, você tem uma proposta, né, uma oferta de você liderar equipes, e aí muitas vezes você não tem toda aquela... porque o jogo muda, né? Então, aquela maneira que você trabalhava já não é mais a mesma. Você precisa gerir as pessoas. Não é mais diretamente você a fazer, e sim fazer com que as pessoas façam aquele trabalho e desempenhem um papel importante. Então, você não é mais avaliado pelo o seu papel individual, e sim com o coletivo. Então, para mim, isso foi, assim, bem difícil, essa transição de carreira mesmo. Então, Sim. esse foi um dos papéis que foi bem desafiante logo de início. Quais foram as maiores dificuldades que tu sentiu logo que tu deu uma visão geral, né? Disse, olha, não estava bem preparado, eu venho de uma formação mais na área de tecnologia, eu era um bom executor, passei a gerir, tu falou um quadro geral, mas de forma mais específica, né? O que tu sentia mesmo no teu dia a dia? Quais eram os teus maiores dissabores, né, ao começar o trabalho? O que mais te incomodava? Qual era a pedra no teu sapato? Eu acho que era mais as pessoas que estavam envolvidas, né? Porque o que ocorre é que quando você não tem um preparo para você gerir, você não sabe direito quais são as pessoas que você está lidando, né? Porque, claro, você tem processos, você tem metas, você tem alguns objetivos que você precisa alcançar. Isso no papel é tudo muito bonito, né? Agora, em prática, as coisas não são bem assim. Você tem muitas vezes pessoas que não querem fazer, você tem pessoas que boicotam todo o processo, você tem pessoas que acabam distorcendo as informações, e tudo isso você precisa lidar. Então, acho que um dos maiores desafios mesmo, diante de todo o processo de gestão mesmo, foram mais as pessoas que estiveram envolvidas quanto a isso. Até você entender e organizar isso é um processo um pouco desafiante. Esse era um dos maiores problemas que eu tinha, justamente para a organização de equipe. Tu falou entender e organizar, né, o teu processo aí, de uma forma mais clara, né? Quais ações assim, executando para conseguir colocar em prática essa visão, eu preciso organizar o meu processo, eu preciso, né, melhorar aí a minha relação com as pessoas e tudo mais, tudo esse ponto que tu
falou, essa tua dor inicial. Tu falou muito de pessoas, tu falou muito de que aquela coisa, a diferença entre o planejamento e a execução, né? No papel é bacana, tudo vai dar certo, a gente tem um plano maravilhoso, né? A gente vai bater meta, a gente vai arrebentar, aí você vai para a execução e descobre que a coisa trava, né, muitas vezes nas atitudes das pessoas, nos comportamentos que elas vão ter e, consequentemente, nos resultados que elas vão atingir ou não, né? E aí tu começou a fazer um trabalho para conseguir reorganizar isso. O que tu colocou em prática? Quais foram as ferramentas? Dá um quadro geral aí da tua execução para a gente entender melhor. Olha, eu posso dizer, Ricardo, o antes e o depois, né? O antes, por exemplo, como eu vinha dessa área mesmo de tecnologia, então, e a minha formação também é especialista na área de projetos, então para mim tudo era, vamos formatar um projeto, em cima do projeto a gente vai executar e vai dar tudo certo, né? Mas as pessoas não entendem essa etapa e realmente na área de gestão isso não funciona diretamente. A função de gestão é muito mais que isso. Então eu digo assim, que me sentia muito perdido na desorganização diante da gestão da equipe, justamente porque não é só entregar as metas, mas sim se envolver com as pessoas e avaliar como elas estão fazendo isso, né? Então era uma coisa que me perdia demais, mas depois, como a gente se conheceu e eu vejo que hoje há uma mudança muito significativa, foi justamente com o sistema Unânime mesmo que a gente fez essa aplicação aqui dentro, que eu consegui ter uma organização mais facilitada de poder colocar a ordem na casa mesmo, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, gerir as metas e acompanhar passo a passo, né, as suas funções, as suas competências, se são aderentes àquilo. E é claro que isso evita aquelas desculpas de fazer, né? As pessoas não têm mais a desculpa de dizer que aconteceu tal coisa ou a situação X aconteceu lá que não foi possível fazer, porque agora você tem um embasamento sobre tudo aquilo e de ferramentas necessárias para que essas conduções, até mesmo de feedback, sejam bem assertivas, né? Então, assim, eu posso dizer que do antes, eu tinha um planejamento que não era eficiente, não era eficaz diretamente, e agora, com o sistema aplicado unânime, eu tenho já uma organização mais sistêmica, uma forma de que as pessoas também consigam entender como que, de fato, a gestão ela funciona agora, as pessoas se sentem partes, né, do negócio, né, das suas atribuições, das suas funções, e isso tem dado positividade nos resultados da empresa. Legal. Falando de resultados, tá? Eu acho que um ponto que talvez a gente possa entrar aqui que torna mais tangível a tua mudança, né? Pelo que eu estou entendendo, tu está atribuindo a qualidade da gestão, né? O que é a qualidade da gestão? Claro, a gente tem método de gestão, né? E pessoa qualificada, que no caso é você próprio, né? Para fazer essa gestão de qualidade acontecer na prática, porque, de novo, é a mesma coisa, né? Não tem método maravilhoso de gestão, né? Se não tem quem aplique de forma consistente, comprometida e com competência, que aí é o teu mérito em tudo isso, né? Mas de uma forma objetiva, né? Para a gente tirar essa transformação de uma coisa assim pouco tangível para algo específico, vamos falar de resultados, se tu pode abrir esses resultados, tá? Vamos falar de resultados antes do processo e resultados depois do processo. A gente falou, um aumento de 47%, né? No teu volume de vendas, mas vamos transformar isso em números exatos, né? O que é o volume de vendas pré e o que é o teu volume de vendas pós-gestão? Pode ser? É possível? Sim, é possível. Tanto é que antes, por exemplo, o volume de vendas, sem antes a aplicação, sem antes a gestão, nós tínhamos uma média aí de 210, 250, uma mediana aí, né, de vendas mensais. Depois, com a aplicação, nós chegamos a atingir até 400 vendas, né, sem perder a qualidade, que isso é uma coisa muito importante também. Então, a gente teve um aumento de 47% mesmo no nosso processo de faturamento, mesmo de vendas mensais por conta do sistema. Por que disso? Né? Por conta das perdas que nós tínhamos, a forma como era lidado isso, né, na questão de entrega, não acatava tanta
a vontade do cliente de querer fazer o fechamento. Então, com as metas, as competências, né, as funções bem definidas e bem declaradas, os vendedores conseguiram, de uma forma muito mais fácil, né, e assertiva, conseguir fazer com que o cliente tivesse mais essa absorção e, consequentemente, mais fechamentos de vendas. Por isso que a gente teve esse aumento aí significativo. Ouvindo assim, né, parece tudo muito simples, muito fácil, né? Eu acho que até é simples na real, tá? Minha visão assim, ó, o que tu conquistou, de fato, não é uma coisa assim, nossa, o cara fez uma coisa mirabolante na gestão, mega transformações, importou um método de não sei onde, de vendas, um método super rebuscado e comprou um CRM caríssimo, né? Botou o CRM lá, né? Não teve assim uma mudança tecnológica. Pelo que eu entendi, né? O que é a parte simples assim, ó, foi um clique na equipe. Disse, não, peraí, o objetivo é esse, né? É assim que eu vou chegar lá. Tem alguém me dando suporte para que eu alcance esse objetivo, né? Alguém está preocupado com isso, me dando suporte para isso, não está simplesmente me cobrando isso, né? Me enchendo o saco para que eu bata a meta e depois me abandona, não. Existe uma preocupação, existe um acompanhamento, existe um apoio da parte da minha gestão, né? E todo o sucesso ele é incentivado, né? Então usou toda uma sistemática que, na verdade, é simples, mas para quem faz, precisa ter uma dedicação, que aí é a tua dedicação, né? Então, eu costumo dizer que o método unânime de gestão aí de pessoas, ele é simples, mas ele não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque requer um pingo de disciplina. E essa disciplina é aquela disciplina que a gente precisa ter para conquistar qualquer coisa, né? Qualquer coisa na vida, eu quero emagrecer. Pô, cara, é simples emagrecer. Tu vai trabalhar dieta, tu vai fazer exercício físico. Assim, uma dieta super elaborada, miraculosa, cara, uma dieta mais ou menos justa ali, uma coisa meramente orientada, e fazendo um exercício com recorrência, tu vai emagrecer. Não tem como não, né? Assim, é impossível não emagrecer. Agora, isso é simples. Qual é a parte que é complicada? Complicado é a pessoa realmente se dar conta, não, eu preciso botar a mão na massa e vou ter que fazer esse negócio. E esse ponto que eu valorizo demais aí no teu sucesso, e na verdade eu acho que a chave está aí. Tá? A chave é que tu pegou um método simples, né? É claro que dentro dessa simplicidade tem toda uma ciência, tem toda uma estruturação, né? Tem todo um estudo para tornar a coisa fácil de entender e simples de aplicar. Muito trabalho foi feito, né? Agora, o mérito está na execução disciplinada. E aí, cara, tu matou a pau porque os teus resultados não deixam de, né? Não deixam dúvida, né? Teus resultados não deixam dúvida. Cara, o negócio realmente funciona, o negócio realmente melhora. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, o que mudou na tua autoimagem? Bom, primeiro que foi um grande desafio, né, a parte da comunicação, né, que foi um dos pontos de dar e receber o feedback, né, a parte que a gente precisa fazer toda aquela mudança, né, de poder conversar com o cliente, com os stakeholders, né, até mesmo os colaboradores. Então, eu senti ali uma grande dificuldade nessa questão de mudança mesmo. Por mais que seja algumas palavras, né, simples, pequenas, que a gente precisa internalizar, mesmo assim a gente percebe a tamanha dificuldade da maneira como nós temos que cuidar de conversar com as pessoas. Na questão da autoimagem mudou drasticamente, até porque eu sou uma pessoa mais intrapessoal do que extrapessoal, dá para se dizer. Eu não sou tão extrovertido como a maioria me vê, mas isso tem mudado muito, né, em termos de autoimagem mesmo, tanto pelas pessoas que trabalham comigo aqui, que assim, a gente está mais ligado, a gente está mais comunicativo e as coisas estão fluindo extremamente bem, diferentemente de como estava antes. Então, fez uma mudança muito drástica, assim, ao que se percebe, as pessoas estão mais conectadas umas com as outras e se ajudando ainda como um time, né? Que antes realmente existia um individualismo, porque a gente fala de vendas, a gente fala de metas, as pessoas têm ali comissões também, né? Então existe uma guerra, né? Querendo ou não, uma competitividade entre a equipe, mas isso tem mudado porque as pessoas começam a ter visão
de um algo a mais, não só dinheiro, mas sim uma contribuição a mais que elas estão fazendo, que é uma coisa fantástica. Eu ia exatamente, eu estava pensando se eu te fazer ou não essa pergunta, né? Em relação, tá, tu falou da tua autoimagem, né? Quer dizer, hoje tu te vê um cara muito mais de relacionamento, capaz de lidar melhor com as pessoas, e antes tu talvez fosse um pouco mais introvertido, mais introspectivo. Isso é legal, né? Quando a gente percebe que a gente tem a flexibilidade atitudinal, né? Quando a gente percebe que a gente consegue desafiar padrões internos, às vezes internalizados há tantos anos. Puxa, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu faço assim. De repente você começa a praticar, né? E começa a ver, pô, mas eu também posso ser de outra forma, né? Sim. Diferente, né? Eu sempre fui assim, mas eu posso também ser de outra forma. Aí eu escolho de acordo com a situação como é que eu vou ser. Se é um momento de pensar mais, de refletir mais, se é um momento de influenciar mais, comunicar mais, né? Então eu acho que é muito legal. Então essa é uma parte, né? Agora, o que eu estava pensando de perguntar em relação à tua equipe. Eu sei que tu teve mudanças na equipe, tá? Que algumas pessoas até podem perguntar, mas isso justifica então por que aumentou tanto o resultado? Porque botou mais gente, tirou os ruins, botou os bons. Pelo que eu sei da tua história, não foi isso que aconteceu. Essa é uma parte que eu queria ouvir de ti, e a outra parte que eu queria ouvir também é o seguinte: a própria equipe, tu percebe que as pessoas tiveram uma mudança de autoestima ou não? Mas vamos começar com a parte de o que mudou na tua equipe para que o resultado tivesse esse acréscimo, tá? Ou tu aumentou a equipe, diminuiu a equipe, mudou a gente? Como é que foi o processo aí de pessoas, tá? Assim, o meu cargo de gestão aqui, eu não sou filho de dono, não sou nada da família mesmo, do grupo em si, para poder ter uma certa autonomia familiar de poder fazer algum tipo de questão. Então, quem é desse ramo sabe que você tem que ter certas justificativas. E muitas vezes a gente sabe que tem algumas maçãs podres mesmo na equipe, que por mais que a gente sabe que estão fazendo alguma coisa errada, principalmente, melhor, estão realmente dando resultado, supostamente, mas está prejudicando a equipe como um todo, né? De uma forma de trapacear ou fazer algum tipo de situação. Realmente não foi fácil, a empresa realmente é uma empresa de um grupo familiar que não gosta de demitir as pessoas, né? Mas que, sim, foi possível conseguir, graças à questão do sistema unânime, de ter informações para que pudesse ser feita algumas mudanças dentro do setor, justamente para que houvesse essa melhoria, né? Então, a gente se coloca, às vezes, na reta aí, né, de certas questões, mas justamente porque eu sou uma pessoa mais moderada. Então, assim, se eu não tiver um resultado plausível, eu não vou me colocar, às vezes, no meio daquele caminho. Mas como eu já tinha todos os parâmetros necessários, com várias justificativas, né, de fazer certas mudanças, já que não era possível a demissão, consegui realmente fazer algumas mudanças que houve, sim, uma melhora significativa da equipe mesmo, né? A autoestima do pessoal melhorou muito, né? Essa união que eu já tinha falado antes, que hoje as pessoas se veem como um time, não como individualismo, né? Então, houve uma mudança, né, um deslocamento de uma pessoa para um outro setor, né, e uma outra pessoa veio de um outro setor para o meu setor. Então, houve sim, através da aderência, uma melhoria muito significativa da equipe, né? Tá, deixa eu ver se eu entendi o que você me disse. Você tinha uma pessoa na equipe que vendia bem. Vendia bem, sim. Vendia bem. Tinha um Porém, número bem. Beleza. o número de vendas bom. Porém, tinha atitudes que desagregavam, de alguma forma desagregavam o espírito da equipe. Tu, com base em dados e fatos, tomou a decisão, e aí foi amparado pela tua diretoria, de deslocar essa pessoa. Exatamente. Em contrapartida, você trouxe uma pessoa que não estava capacitada para as vendas ainda. Sim. E a despeito de tudo isso, teu resultado aumentou. Exatamente. Então, com as metas, assim, independente de quem você traga para o seu time, mesmo ele não tendo o conhecimento, você tendo todas as ferramentarias, como no caso, o sistema unânime te deixa isso bem às claras, a pessoa ela recebe um treinamento que ela já está em formação o mais rápido possível para ela poder já fazer os melhores atendimentos de uma qualificação
bem acima do que você muitas vezes tem como medida. Então, se a pessoa tem força de vontade e tem todo o processo declarado, as pessoas ao redor sempre ajudando e podendo colaborar diante das funções e das competências, e que a pessoa saiba quais são os caminhos que ela precisa alcançar, não tem erro. Não tem erro. Legal, sensacional, Marcelo, sensacional. Pelo que eu entendi, assim, ó, tu conseguiu conectar várias coisas, vários mecanismos importantes, tá? Entre eles, como é que tu montou a tua meritocracia, né? Porque se tu cria uma meritocracia na qual as pessoas elas se sentem privilegiadas, elas se sentem gratificadas por serem individualistas e por não ensinarem umas às outras, é isso que as pessoas vão fazer. Quer dizer, pô, o sistema diz assim, ó, quanto mais eu vender e menos o coleguinha vender, melhor para mim, mais destaque eu tenho, pô, óbvio que o teu sistema ele é um tiro no pé. Não, mas tu reformulou isso com uma visão de que, não, peraí, é um sistema no qual o indivíduo tem o seu resultado, o time tem o resultado, né? E isso faz com que, quando eu integro uma pessoa nova, mesmo inexperiente no grupo, essa pessoa rapidamente ela aprende, porque primeiro tem o processo dela documentado, né? Tem um sistema de treinamento bem estruturado, e todo mundo que está ao lado dela está querendo assim, ó, vamos jogar junto e vamos fazer gol que a gente ganha junto. Então é óbvio que é um sistema que faz com que os novos integrantes tenham encurtado a sua curva de aprendizado em muitos meses, talvez, algo que você talvez levasse... Agora quero te perguntar isso. No modelo antigo, quanto tempo levava para que um vendedor teu começasse a dar resultado? Pensando numa pessoa que começa meio que do zero, tá? Sim. E quanto tempo hoje tu percebe que leva hoje para a pessoa começar a te dar retorno? Tem uma visão disso ou não tem? Tenho. Antigamente era 3 meses. 3 meses. Mais ou menos que o mercado sente, né? Preciso investir 3 meses no colaborador para que essa pessoa comece a pagar, justificar o que ela ganha. Isso. Né? Mas a gente está falando aqui de um processo que nós temos 190 funções hoje para ser feitas dentro do sistema, né? 190 funções ou competências? 190 competências, né? Funções a gente tem aí em torno de 15 funções, mas dentro delas é diluído aí em torno de 190 competências, né? E hoje, um colaborador novo do zero, com o treinamento, seria de apenas 1 mês para ele começar a já dar o retorno. Uau, sensacional. Sensacional. E, puxa vida, isso provavelmente, né, a tua diretoria deve ter ficado com um sorriso em cada orelha, né? Com essas mudanças. Porque é rápido o processo, né? Então você já começa a entender em pouco tempo também se a pessoa ela é do ramo, se ela tem essa capacidade de poder seguir aquele caminho. Eu já tive casos aqui, Ricardo, que até a pessoa, ao ter toda essa visão bem declarada, a pessoa já chegou e disse assim, realmente eu não consigo me ver fazendo esse tipo de função. Né? A pessoa não conseguiu aderir àquele trabalho que ela ia desenvolver. Então a pessoa mesmo se deslocou, né, saiu da empresa porque realmente ela não se via fazendo aquele tipo de trabalho. Tinha outras pessoas que entraram, nossa, isso aqui é fantástico, eu gostei de tudo que tenho visto aqui, vou ficar. E aí a pessoa se esforça ainda mais para poder continuar. Então, quando você tem tudo bem declarado e a pessoa tem a visão do que a empresa espera, de todas as competências que ela tem que alcançar, entender, né, executar, né, que tem essa equipe enganjada, que tem a meta, os objetivos que a gente tem, a coisa muda. Porque, independente de onde essa pessoa ela vem, parece que muda uma chave lá dentro do cérebro que diz, pô, esse lugar aqui é tudo que eu queria. E eu vou fazer de tudo para alcançar também esse objetivo. Então, isso tem mudado muito até mesmo a consciência das pessoas que antes realmente não tinham esse pensamento, mas com o sistema ele já está indo para um passo que eu desconhecia. É uma questão mais psicológica agora. As pessoas começam a introduzir uma cultura, né, uma cultura positiva, e as pessoas que estão ingressando estão aderindo porque, pô, quer fazer parte desse time, quer fazer parte de todo esse contexto aí. Quando a gente, desculpe interromper, mas assim, só para comentar, quando a pessoa, quando consegue construir essa sensação de que esse é o lugar que eu quero estar, né, e eu faço de tudo para estar aqui,
né? É quando você consegue nivelar aqui por cima, porque basta a gente ver um time que está vencendo, né? Pô, eu quero jogar no time que está vencendo. Um time que tem atrito, tudo bem, tem, mas assim é mínimo. São atritos positivos para buscar melhores resultados, né? É um time que atinge e supera a meta, tem orgulho, cara, porque não é só de dinheiro que vive o colaborador, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter perspectiva de crescimento, mas ele quer, acima de tudo, sentir orgulho. Ele chega no trabalho, quando ele vai para casa, assim, puxa vida, eu fiz um negócio sensacional, sabe? Chega em casa com orgulho de si. E isso o dinheiro não paga. Claro que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não paga o sentimento de propósito, de orgulho, de fiz um trabalho bem feito, estou sendo valorizado por isso, né? E tenho uma carreira pela frente. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Essas novas gerações, elas têm muito apreço pela ideia de carreira, de seguir. Não é carreira assim, numa empresa tal, não. É se desenvolver numa carreira, né? Eu preciso ter uma visão assim de que aquilo que eu estou fazendo está me levando para algum lugar maior do que eu mesmo, né? Então isso realmente que você falou, começa a construir uma cultura de vitória, de time que ganha, cara, isso aí não tem preço, né? E outra coisa, né, Ricardo, assim, ó, as pessoas que elas começam já a dar o retorno para a gente aqui, que foi assim dentro de um mês, é porque elas se sentem mais seguras em fazer aquilo por conta própria. Por quê? Porque quando, conversando com alguns deles, né, quando eles percebem que você tem tudo documentado, que você tem todo o passo a passo, que você tem toda a maneira de não errar, de você poder fazer o trabalho, mas com as observações e com a descrição bem declarada de tudo que você precisa fazer, a pessoa já se sente bem em poder executar. Eu lembro no passado, por exemplo, de alguns lugares que eu já trabalhei, que muitas vezes não tinham processo. Então, eu tinha uma sensação de medo, muitas vezes, de talvez até ser demitido, porque talvez eu tenha feito alguma burrada. E a gente é ser humano, a gente quer fazer o trabalho bem feito, quer ter um feedback positivo, né? E quando você tem, assim, uma margem de erro muito grande, você se sente com receio de fazer as coisas, né? E esse receio muitas vezes não te faz ir para frente. Então, aqui hoje, todo o processo é bem declarado, bem definido, você tem tudo isso, tem as pessoas ao teu redor para te ajudar, tem gestão preparada, pronta para te favorecer o tempo todo, você tem feedbacks semanais para isso, né? Que são as conversas que a gente tem. Então, você está seguro daquilo que você está fazendo, né? E essa segurança traz um grande resultado que a gente hoje está tendo, né? De, ao invés de ter 3 meses, que antes era o nível de insegurança que a pessoa tinha, porque ela decorava aquilo tudo, né? Hoje não, ela consegue agir de uma maneira mais assim, segura, mais com firmeza, porque a gente está falando de venda, então você tem que ter uma postura muito bem já pronta, né? Para ter autoridade de conversar com o cliente sobre aquilo que você está falando, né? Sobre aquilo que você está vendendo, o que ele espera mesmo da empresa. Então, isso tem demonstrado, assim, uma maturidade muito grande do pessoal de olhar e dizer assim, poxa, é isso que eu quero, sabe? Então, muito bacana. Legal, cara. Ó, metas sendo atingidas e superadas e muito. Equipe com espírito, né, de coletividade, né? Pessoas com autoestima elevada e gestor, né, indo para casa dormindo com a sensação de missão cumprida. Cara, te parabenizo aí. Dentro dos mentorados que eu tenho trabalhado, já trabalhei, sem dúvida, tu é um case muito importante e por isso que eu queria ter essa conversa contigo, porque, de novo, né, o método está aí, mas se a pessoa não se dedica, né, e grande parte dessa conversa que eu estou tendo contigo é para incentivar tantos outros, né, que ficam assim, pô, mas eu vou fazer essa dieta, mas eu vou emagrecer mesmo, né? Pô, vale a pena o meu esforço, né? Não que seja um esforço gigantesco, como a gente já falou, tem que ter um pouco de prática, né? Tem que praticar, tem que sair do piloto automático, né? Eu faço gestão do meu jeitão, né? Eu vou no meu instinto, e o instinto é altamente falho porque a gente não teve referência, a gente não teve formação, e claro que vai dar com os burros na água, aí começa a frustração, e aí começa o jogo de empurra-empurra, responsabilidade, apontar dedo, e que não vai resolver nada. Então, sim,
tem que ter essa disciplina que tu demonstrou na execução, e os resultados, assim, ó, eles são inegáveis, tá? Então, eu te parabenizo pela tua disciplina mais uma vez, te agradeço pelo teu tempo, da gente estar tendo essa conversa. Eu sei que tu tem um outro compromisso agendado para agora, por isso eu vou finalizando a nossa conversa por aqui. E, claro, quero te deixar livre aí para deixar qualquer mensagem final aí para quem vai estar acompanhando essa nossa conversa e para a gente finalizar, então. Sim. Ricardo, eu só tenho que mais agradecer, porque assim, eu já tinha feito vários treinamentos, né, tanto de liderança quanto gestão mesmo. Eu já venho atuando nesse ramo há 7 anos e confesso a você que todos assim, os treinamentos que eu tive, você tem só pequenos pedaços de que você consiga aplicar, mas da maneira como nós fizemos, a mentoria que nós fizemos, realmente ele intensificou muito, encurtou muitos caminhos, muitas dúvidas que antes você tinha na teoria, mas na prática não validava, não fechava, né, e não conseguia ter esse entendimento direto. Através do sistema mesmo, ele tem trazido essas, assim, tanto a minha maturidade pelo entendimento, porque na prática realmente ele absorve muito bem, ou alguns casos que não tenham absorvido, ele tem trazido outros caminhos que foram mais interessantes, né? Então, assim, de todo a mentoria, eu confesso que foi o melhor investimento que eu já fiz até então, né? Porque realmente trouxe esses resultados mesmo para a empresa e a gente é movido pelo resultado, né? Então, se a equipe vai bem, a gente recebe alguns méritos, né? E se a equipe não vai bem, é a culpa do liderado também, né? A culpa é do líder. Do líder, desculpa. A gente sempre joga pro liderado, mas não, é sempre do líder. Eu sempre boto aquela analogia igual do goleiro, né? Do time, né? O líder é basicamente esse, né? Se leva o gol, ele é frangueiro. Se pegou, não fez mais que obrigação, né? Então, assim, se a gente está nesse cargo aí, é porque realmente a gente tem a competência de poder fazer isso, mas a gente também tem que ter a humildade de procurar ajuda e para a gente poder organizar as coisas, né? Então, quando eu fiz aí, né, tivemos a nossa comunicação, a gente fez o sistema unânime, os resultados vieram praticamente assim, em questão de 3 aulas, já começou a ter um grande resultado. Porque primeiro, né, a gente tem que moldar um pouco a nossa forma de poder agir para que posteriormente a gente consiga replicar. E é basicamente o primeiro passo ali, que é a visão. Quem que você é, quem que é o líder, qual é a função mesmo do líder. Pode ser que isso seja uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente acaba esquecendo quem de fato nós somos. Então, esse primeiro passo foi um passo que já deu uma certa mudança radical, assim, na questão das pessoas, né? De poder te ver, né? Como líder, quem que é a pessoa que eu possa chamar como para me ajudar, né? Então isso fez aí uma grande mudança. Depois, com as ferramentas necessárias, tudo foi não foi fácil, mas foi assim mais entendível ao longo da aplicação e dos propósitos que foram aplicados. Então assim, valeu cada centavo, né? Foi um investimento, não foi um gasto, foi um investimento mesmo, não só para a empresa, mas assim para mim, que agora eu tenho uma visão completamente diferente e estou preparado para qualquer tipo de situação que venha a ocorrer. Porque realmente o sistema ele não serve apenas para a área de vendas, mas serve para qualquer coisa mesmo, tanto da nossa vida pessoal quanto profissional. Então, assim, fantástico o sistema. Marcelo Mangini, muito grato aí, cara, pelo teu tempo, pelo teu comprometimento, né, naquilo que a gente trabalhou. Acho que para mim o melhor retorno mesmo é ver o teu resultado. Cara, grato aí, obrigado mesmo de novo e vamos e mantemos nosso contato, tá? Maravilha. A gente vai se falando. Obrigado aí, boa noite para ti. Para você também, tudo de bom. Se precisar, estamos aqui sempre. Um abraço. Massa. Obrigadão, Marcelo. Tchau.